O Dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente no dia 16 de outubro. Esta data foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Fome e Agricultura em 1981, com o objetivo de alertar a comunidade para os problemas relacionados com a alimentação e nutrição, procurando também encontrar soluções e medidas concretas para combater esta problemática. Neste âmbito, vimos ao encontro da nutricionista da Câmara Municipal de Rezende, Andreia Borges, para nos esclarecer algumas questões relacionadas com a alimentação saudável. Boa tarde, Sra. Doutora Andreia Borges. Antes de mais, agradecer por aceitar este convite da Câmara Municipal de Rezende para uma conversa informal sobre alimentação saudável. Como hoje se celebra o Dia Mundial da Alimentação, qual o papel da alimentação na nossa vida? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar nesta pequena entrevista. Do ponto de vista fisiológico, a alimentação desempenha um papel fundamental na nossa vida, uma vez que e são aos alimentos que nós vamos buscar a energia que precisamos para desempenhar todas as nossas funções vitais no nosso dia-a-dia. Mas eu gostava também de salientar que a alimentação não tem só um papel físico nem fisiológico, apesar do seu grande impacto. Claro que a nossa alimentação vai permitir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento saudável, vai ser uma forma de prevenirmos algumas doenças ou então de tratarmos o decurso de outras situações de doença, mas também tem outro tipo de papéis. Tem um papel cultural, porque é através da alimentação que nós transmitimos muitas coisas às gerações futuras, através das nossas tradições culturais e alimentares. Por outro lado, tem um papel que eu também queria salientar, que é o papel social. A alimentação, em primeiro lugar, tem que ser garantida a todas as pessoas o acesso a uma alimentação e a uma alimentação de qualidade. E o que é uma alimentação saudável? Basicamente, a alimentação saudável é saber fazer boas escolhas. É saber incluir no nosso dia-a-dia os alimentos que, segundo as recomendações, serão mais promotores de saúde e excluir ou limitar o consumo de alimentos que não são tão indicados ou que não são aconselhados ao seu consumo. E quais são as vantagens de uma alimentação saudável? Nós costumamos associar o conceito de alimentação saudável na nutrição ao nosso guia alimentar português. Em Portugal, o guia alimentar é aquele que nós conhecemos desde a escola primária, que é a roda dos alimentos. Então, fazer ou praticar uma alimentação saudável será seguirmos pela roda dos alimentos. Fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada, na medida em que incluímos todos os alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos. Por outro lado, que variamos dentro de cada grupo os alimentos, por exemplo, no grupo onde podemos ter o arroz, a massa, a batata, nós não devemos consumir todos os dias só o arroz, só a massa, só a batata e variar a mesma coisa com as frutas e com os hortícolas. E depois, equilibrada, tendo em conta que os grupos da roda dos alimentos têm tamanhos diferentes, é uma forma muito visual de nos mostrar aqueles alimentos que nós devemos consumir em maiores quantidades e aqueles que devemos consumir em menores quantidades. E para a doutora Andreia, quais são, a seu ver, os maiores erros que nós cometemos na alimentação? Então, existem diversos estudos a nível nacional, por exemplo, o Inquérito Nacional Alimentar, que nos mostram que a população portuguesa tem alguns hábitos errados. Eu gostava de salientar 3. O consumo excessivo de proteína, de fontes de proteína, de carne e de pescado, e salientar aqui as carnes vermelhas e os produtos de charcutaria, que são consumidos excessivamente pela população e que estão muitas vezes associados, por exemplo, ao cancro do cólon. O consumo excessivo de sal. Em Portugal consome-se mais do dobro daquilo que é a recomendação da OMS para a quantidade de sal a consumir diariamente. E o consumo excessivo de açúcar. Continuamos, apesar de
se tentar inverter esta situação nos últimos anos, o consumo de açúcar continua a ser muito elevado. Por isso, considera que a educação alimentar também será muito importante para a nossa comunidade? A educação alimentar tem um valor inestimável e quando falo de educação alimentar, queria salientar que não é só educação alimentar para crianças, não é só na infância que se pratica a educação alimentar. Os nossos hábitos alimentares formam-se desde a gestação, por isso os hábitos das mães vão influenciar os hábitos alimentares dos bebés. Depois temos períodos na infância importantes e por isso a diversificação alimentar e a forma como introduzimos a alimentação para as crianças vai ser importante na aquisição de bons hábitos alimentares. Depois, todo o percurso escolar, que é um momento de excelência para eles adquirirem novos hábitos alimentares, promotores de saúde e para conhecerem muitos produtos que em casa muitas vezes não têm a oportunidade de conhecer, mas também educação alimentar ao nível de leitura de rótulos, saber escolher, saber fazer compras, saber fazer uma lista de compras, de entre todas as referências que existem no supermercado, saber aquilo que é adequado à nossa situação. Tudo isso é educação alimentar e é importante que se faça de uma forma transversal ao longo de toda a vida. Certo. Em relação às refeições, considera importante nós termos um horário para fazermos as nossas refeições ou apenas comer quando temos fome? Mais importante do que um horário pré-estabelecido para as refeições é o facto de nos habituarmos a fazer várias refeições ao longo do dia, isso sim, de termos fixado que devemos repartir o nosso dia alimentar ao longo de várias refeições, não passar mais de 3 horas sem comer. Será muito mais importante nós sabermos que devemos ir distribuindo a nossa ingestão alimentar ao longo do dia do que propriamente só o fixar horários para as refeições, porque isso depois vai depender de pessoa para pessoa. Numa altura em que as pessoas estão a optar cada vez mais por uma dieta vegetariana, que conselhos nos pode dar na adoção de uma dieta deste tipo? Só o facto de praticarmos uma alimentação vegetariana não é uma garantia que a nossa alimentação será mais saudável do que a de uma pessoa que pratica outro tipo de padrão alimentar. Até porque em Portugal, por exemplo, nós temos um padrão alimentar mediterrâneo que inclui produtos de origem animal, com conta, peso e medida e que está provado ser um dos melhores padrões na promoção de saúde. Pode dar-nos alguns conselhos para uma alimentação mais saudável? A alimentação saudável é baseada em muitos fatores e poderíamos desenvolver imensos conselhos sobre alimentação saudável. No entanto, cada pessoa é uma pessoa e podem praticar diferentes padrões alimentares divergentes e serem perfeitamente adequados àquela pessoa. Gostava de salientar alguns pontos-chave, entre os quais aumentarmos o nosso consumo de frutas e hortícolas, que seria muito importante, por exemplo, na prevenção de doenças cardiovasculares e muitas doenças oncológicas, aumentar o consumo de leguminosas, que têm sido um bocadinho esquecidas pela população, o feijão, o grão, as favas, as ervilhas, as lentilhas, que são ótimas fontes de proteína e de fibra e que deviam fazer parte do nosso dia-a-dia alimentar, e beber água, beber muita água ao longo do dia, em detrimento de todas as outras bebidas. O tema do Dia Mundial da Alimentação para este ano é água é vida, água é alimento, não deixar ninguém para trás. Ainda é fundamental nos dias de hoje sensibilizar a população para uma boa gestão deste precioso recurso que é a água, que é finito e que não está ao alcance de todos. Sim, é muito importante sensibilizar a população para a correta utilização da água que temos disponível. Infelizmente, a água potável é finita. Nem sequer existe o acesso generalizado, nem a nível global e se calhar mesmo a nível regional e local, nem toda a gente tem a garantia de acesso à água potável. Por isso, todos os que têm a responsabilidade acrescida de a utilizar com responsabilidade, já que é um recurso que está a acabar para todos. E qual é o papel da água na nossa alimentação? A água tem um papel essencial, por isso é que ela está no centro da roda dos alimentos. Tem um papel vital no nosso dia-a-dia. Para além de fazer parte da maioria dos alimentos, ajuda
ou faz parte da maior parte das funções do nosso organismo. Por isso é essencial o consumo de água. E é a única bebida presente na roda dos alimentos, por isso devia ser sempre a nossa bebida de eleição. Por aqui terminamos a nossa entrevista à doutora Andreia, que espero tenha esclarecido a comunidade para uma alimentação saudável. Muito obrigada, doutora Andreia. Obrigada.